Olá! Olá, olá. Entrando aí ao vivo agora. Vamos conversar um pouquinho, mulheres. Vamos ver se hoje tem homens, né? Nas últimas lives aí nós tivemos bastante participação, 2 participações de homens aí, que nos ajudaram bastante também nisso. Hoje eu trago 2 perguntas muito importantes para você reverberar aí. As 2 perguntas são muito importantes. Primeiro, você se sente mais racional ou emocional? Como você tem lidado aí com ser mulher, né? Você tem sido muito mais racional no seu dia a dia? Você está o tempo inteiro pensando nas coisas que você precisa fazer? Você está o tempo inteiro fazendo coisas e querendo resultado, buscando resultados? Você está o tempo inteiro lidando com perguntas e respostas, sem pensar aí se realmente uma coisa ou outra não acontece, se por acaso acontecer alguma coisa de errado, o que pode acontecer de errado e tudo mais. Você já está sempre racionalizando tudo e preocupada que alguma coisa ou outra vai dar errado, e se der errado, como que você está, né? E emocionalmente, né? Se você é uma pessoa, se você se sente uma mulher mais emocional, como que é isso, né? Como que você lida com a sua emoção? Você é uma pessoa que, no caso, você se considera mais emocional porque você chora muito, porque você tá o tempo inteiro sentindo carência, sentindo necessidade, falta das pessoas ao seu redor. O que faz com que você se sinta aí mais carente, né? O que faz que você se sinta mais emocional? Será que o emocional seu tá ligado mesmo a essa carência? Ou você não? Você acha que você é uma pessoa mais emocional porque você presta atenção nas outras pessoas, porque você sente mais, se conecta mais com as outras pessoas, porque você está sempre preocupada com o cuidado com as outras pessoas? Como que você se sente? Alessandra, tudo bem? Seja bem-vinda. Acabei de fazer uma pergunta aqui, Alessandra. Como que você se sente no seu dia a dia aí? Mais racional ou emocional? Conta para mim aí. Você acha que você, no seu dia a dia, você está mais racional? Você está sempre pensando muito antes de fazer alguma coisa? Ou você é tomada pela emoção e alguma coisa que aconteceu no seu dia a dia, você já, já logo se emociona e age pela emoção? Como que é isso para você? Bom, e a razão, né? A razão, vocês acham que ela pode influenciar negativamente o contato da mulher com seu corpo? Você acha? Você acha sinceramente que quando a gente é mais racional, a gente está se distanciando um pouco do nosso corpo de mulher, do nosso corpo feminino? Essas são as perguntas que eu trago para vocês hoje. Oi, Elisângela, tudo bem? Seja bem-vinda. Hoje eu estou conversando aqui sobre ser racional e emocional. Como que você se sente aí, Elisângela? Você se sente no seu dia a dia mais emocional ou mais racional? Conta para mim aí, se você puder contar, vamos conversar, tá bom? Oi, Arte Florescer. Oi, tudo bem, Givanda? Que saudade. Ser racional aí, ter a razão, nos influencia negativamente com o contato com o nosso corpo, né? Por quê? Porque o nosso corpo, ele não é movido da mesma maneira que a nossa razão, né? A nossa razão é assim, bom, eu pergunto uma coisa e eu preciso de uma resposta. Preciso daquela resposta, urgente aquela resposta. Oi, Ludmilla, tudo bem? Eu preciso daquela resposta. Quando eu sou racional, eu faço uma pergunta e logo eu já preciso da resposta. E quando eu tô na emoção, quando eu tô no meu corpo, quando eu me conecto com o meu corpo, eu percebo que não, né? Eu percebo que realmente o corpo ali, o tempo inteiro, se eu olho para ele
né, como racional, se eu olho para as minhas emoções como racional, eu não vou conseguir uma resposta, né? O meu corpo ele não me dá uma resposta imediata, o meu corpo vai me dando respostas ao tempo, né? Olá, minha linda, que bom te ver. Anos uma vez distribuindo saber, isso mesmo, mais uma vez. E aí, o que acontece, né? Vocês querem participar? Deixa eu ver. Isso. Elisângela. Vocês estão querendo participar ao vivo aí? Vocês estão querendo falar? Ou vocês apertaram errado? Se quiser falar, levanta a mãozinha se eu quero falar e eu abro o vídeo para vocês participarem também de vídeo, tá bom? Aí uma de cada vez, aí a gente faz um bate-papo bem legal. Então, voltando aqui. Como que. Por que que influencia, então, né? Por que o ser racional influencia a gente? Eu vou contar uma história para vocês hoje, Vânia, tudo bem? Mônica, seja bem-vinda. Quando eu comecei a fazer psicologia, quando eu entrei na faculdade de psicologia, eu tinha uma aula de bases biofísio neurológicas, tinha um nome bem grande lá, assim, que era justamente um professor que era doutor em neurologia, que dava essa aula e tudo mais. Então, a gente estava estudando mesmo a fisiologia do cérebro e tudo mais. E quando eu me conectei com isso, foi muito engraçado, porque eu chegava em casa eufórica, né? Primeiros anos de faculdade, assim, super empolgada. Chegava em casa eufórica, contava tudo para minha mãe, para meu pai, tudo. E aí um dia contando, né, para meu pai, falei assim: pai, você sabia que é o nosso cérebro que sabe tudo, o nosso cérebro que ele decide tudo pela vida, o nosso cérebro que cuida das nossas emoções, eu não sei o que. E meu pai comecei a falar, meu pai começou a discutir comigo que não, que era o coração que era a base da emoção. E aí a gente entrava em várias discussões várias vezes por conta do racional e do emocional ali, né? Como que ele lidava. Só que eu fiquei por muito tempo nessa vibe mais racional, né? Não só porque a gente estuda, e quanto mais você estuda, mais racional você fica, porque realmente nos livros, nas perguntas, você tem uma resposta, né? Quanto mais você quer saber alguma coisa, mais você quer uma resposta para aquilo. Então, você acaba se tornando realmente mais racional aí. Então, você vai lá, digita no Google hoje, por exemplo, a gente tem lá muitas ferramentas, então eu vou lá, digito aqui no Google, quero saber isso, eu vou achar as respostas, né, de todas as coisas. Então, racionalidade é isso. Racionalidade é sempre estar buscando uma resposta e encontrar uma resposta para aquilo. Só que lidar com o emocional, ele não tem uma resposta pronta. E lidar com o nosso corpo é a mesma coisa. Na verdade, o nosso corpo é a base para a nossa emoção. Então, quando a gente sai do nosso corpo, quando a gente fica só na mente, no cérebro, que a gente fica muito no racional, a gente acaba saindo aí do nosso corpo. A gente acaba saindo aí dos nossos sentimentos, das nossas emoções, né? E o que isso gera na nossa vida? Qual o desgaste que isso traz para uma mulher? Qual é as dificuldades que uma mulher vai ter na vida aí quando ela está desconectada desse corpo, quando ela está desconectada dessa emoção? São inúmeras, né? Inúmeras, e vou colocar para vocês aqui. Bom, uma das coisas que me fez voltar para o meu corpo, começar a olhar para o meu corpo, perceber um pouquinho mais como mulher, uma das coisas que mais me fez voltar para isso foi estar um sentimento de perdida. Em um certo momento da minha vida, eu acho que não só em um certo momento, eu acho que eu tive várias etapas da minha vida que em alguns momentos eu me sentia perdida. Eu me sentia como, mas o que eu tô fazendo aqui, sabe? Parava e perguntava assim, mas eita, o que eu tô fazendo aqui? O que tá acontecendo? E principalmente quando eu tinha que lidar com emoções fortes. Principalmente quando eu tinha que estar mexendo ali com as emoções. Quando eu tinha que olhar para as emoções. Por exemplo, um relacionamento afetivo, ele nos tira totalmente do nosso eixo. Eles nos tiram totalmente quando a gente está do nosso racional, né? Então, se apaixonar por uma mulher racional é algo
praticamente impossível, mas não é impossível e acontece, só que é muito trabalhoso para ela lidar com aquela emoção. Oi, Alessandra. Oi, Mila, tudo bem? É muito difícil para a mulher lidar com a emoção da paixão quando ela é muito racional. Por quê? Porque a paixão, o amor, ele mexe com as nossas emoções, ele mexe com a nossa fragilidade de mulher, ele mexe com o nosso corpo. Primeiro, porque eu vou precisar tocar uma outra pessoa, eu vou precisar me envolver emotivamente com outra pessoa. E como eu vou fazer, como que eu vou lidar com uma pessoa emotivamente, sendo que eu não sei lidar com isso, porque eu sou racional, porque eu estou ali o tempo inteiro na minha razão, porque eu preciso de uma resposta, de uma certeza clara. Então, assim, muitas mulheres, por exemplo, chegam para mim às vezes no consultório e falam assim para mim: Oi, Bruna, tudo bem? Parabéns, hoje é seu aniversário. Muitas mulheres chegam para mim no consultório, por exemplo, falando, né, assim: ai, Cris, eu tô apaixonada, eu gosto da pessoa, quero ficar com essa pessoa, mas eu não consigo porque, ai, ele me toca, eu fico me sentindo mal com o toque. Parece que eu não tô conseguindo ter controle ali, sabe? Aí elas, às vezes elas nem sabem que é por conta da falta de controle, porque o racional nos controla, a gente tá sempre controlando alguma coisa quando a gente tá no nosso momento racional. Então, às vezes elas nem sabem que é isso. Mas elas pegam e comentam, né? Falam assim: ai, Cris, mas ele chega perto de mim, ele faz carinho, tal, não sei o que. Ele fala que me ama, mas eu não sei, ai, eu não sei, eu tenho medo, ai, eu tenho dificuldade para me envolver, eu tenho desconfiança. E aí todo vem, oi, Cristiane, tudo bem? E aí vem toda essa questão que elas têm de desconfiar, de ser racional. Oi, Vani, porque elas estão o tempo inteiro racionais, né? E pergunta como que eu sei disso, né? Primeiramente, porque eu também sempre fui muito racional. Então, sendo racional também, quando eu me apaixonei, assim, tá, eu sempre fui uma pessoa. Oi, Selena, tudo bem? Selena tá no desafio. Seja bem-vinda, Selena. Suelena, nossa, troquei seu nome aqui agora. E todas as vezes que a gente está aí no nossa, né, como que eu sei disso? Porque eu me apaixonei, claro, e quando eu me apaixonei, foi um mix, assim, sabe? É lógico que eu tive outras paixões, tive outros namorados, porque eu gostava e tudo mais, mas o meu marido foi uma pessoa que me fez entrar num contato com a minha emoção muito profunda. Eu brincava com ele até quando a gente começou a namorar, eu falava para ele, eu falava assim: ah, você que é a mulher da relação e eu sou o homem. Olha só, né? Por que eu falava isso? Porque eu achava ele muito emocional e eu muito racional. Então eu já tinha uma consciência disso, mas não tinha muita noção do quanto isso estava afetando o meu corpo, do quanto isso estava afetando as minhas relações, do quanto isso estava afetando a minha vida em si, né? Então eu falava para ele, eu falava assim: ah, nossa, você é mulherzinha, você parece que tá me ensinando a ser mulher. Era muito engraçado, porque eu falava pra ele: você parece que tá me ensinando a ser mulher. E não deixou de ser, sabe? Um momento disso, mas para mim era muito difícil lidar com isso. Apesar de eu ser feminina, eu amo de paixão vestidos longos, roupas femininas, eu sempre gostei muito disso, sabe? De me arrumar, de me vestir bem, né? De me sentir bem com, com roupas e tudo mais. Sempre gostei de me sentir feminina nisso. Mas, ao mesmo tempo, eu me vestia assim, mas eu fugia do meu corpo, eu fugia ali da minha emoção, eu fugia dos meus próprios sentimentos, do meu não saber, sabe? Oi, Raquel, tudo bem? Porque quando a gente é muito racional, quando a gente é uma mulher muito racional aí, nós estamos o tempo inteiro buscando respostas e controle para tudo.
Então, nós somos mulheres racionais por quê? Porque nós fomos para a rua, nós fomos trabalhar, e aí nós começamos a olhar para o universo como um universo de muita obrigação, de muito trabalho e tudo mais, e começamos a se tornar racionais. Mas foi só por isso? Não, nós carregamos muitas dores no nosso corpo também, que isso acabou fazendo com que nós nos distanciássemos aí do nosso corpo de mulher. Por quê? Né? Apesar de eu ser feminina, como eu disse, apesar de todo o meu vestir como mulher, né? Isso não quer dizer que eu seja masculina e nem eu, se eu me vestisse como uma masculina, não seria o foco isso. Mas a questão é o como eu lido com os meus comportamentos de mulher e o como eu reconheço o meu corpo e sinto as dores do meu corpo. Por muitos anos, suas avós, bisavós, minha mãe, né, da geração da minha mãe, das nossas mães aí para trás, essas mulheres, elas sofreram muito com o corpo. Por quê? Porque eram mulheres, por exemplo, que trabalhavam em casas de família. Não sei se a mãe de vocês chegou a trabalhar em casas de família, tudo mais, mas a minha família teve muito isso, e os casos que eu atendo na clínica, muitas mulheres também relatam que a família delas trabalharam em casas de família. E o que acontecia com essas meninas que começavam a trabalhar jovens ainda, 10, 11 anos, saíam para trabalhar nas casas de família, porque precisavam, porque moravam na roça, porque tinham necessidade. O que acontecia com essas mulheres? Elas começavam a formar o corpinho, né, como adolescentes, formar peitinhos e tudo mais. E quando o corpo de mulher começava a aflorar, os seios começavam a aparecer, sempre acontecia uma história de alguém, de um chefe, de um homem que morava na casa, tentar abusar, se não abusar, né, de algumas piadinhas com o corpo, de momentos fortes e tensos realmente com o corpo de mulher. Então, essa história que essas mulheres carregam, que são nossas antepassadas aí, que são as nossas mães, avós, tataravós, essas histórias que todas elas vivenciaram no corpo dela, são histórias de dor, né? São histórias de dor no corpo, de dor no nosso corpo feminino. E nós carregamos essas dores delas. Por que nós carregamos? Porque são memórias inconscientes que nós trazemos no nosso organismo, né? Nós trazemos memórias que não são nossas apenas, são memórias das nossas mães, são memórias das nossas avós, né? Existe uma teoria, a teoria sistêmica mesmo, que coloca aí não só ela, mas existe a ciência aí também que comprova isso, que nós habitamos o ventre da nossa avó. Por que nós habitamos o ventre da nossa avó? Porque nós somos considerados 50% pai e 50% mãe. E quando a nossa mãe estava no ventre da nossa avó, a nossa mãe já nascia ali o óvulo que seria fecundado mais lá na frente pelo nosso pai, né, pelo espermatozoide do nosso pai. Então, esse óvulo, esse 50% da nossa mãe já estava lá dentro da barriga da nossa avó. Então, quantas memórias a gente não carrega disso? Quantas histórias? Mas isso é pra gente ficar presa? Não, de jeito nenhum. Isso é pra gente curar. E é isso que eu trago para vocês, falando sobre o nosso corpo, falando sobre as nossas emoções. Eu trago essa cura, né? Eu quero levar isso para você, para que você possa se conectar realmente com essa cura do seu corpo, com essa cura emocional da mulher. Que você curando você cura todas as gerações que foram antes e vai curar também as gerações que vierem depois. Que nós possamos fazer esse movimento de cura do corpo feminino. Por quê? Por que é tão importante? Como eu disse, nós tivemos muitas dores. O nosso corpo carrega muita dor emocional. E por conta dessas dores do passado e de histórias mesmo, por exemplo, eu mesma não sofri, por exemplo, nenhum abuso, não sofri nada nesse sentido, mas quando comecei a ficar jovenzinha, eu ouvia piadas, né? Adolescente, como o seio começou a crescer, você ouve
homens mais velhos, na minha época mesmo, assim, tinha muitos homens bem mais velhos que passavam e ficavam assim, nossa, gostosa, nossa, que linda você. E homens assim, tipo, bem idosos já na época, que me cantavam, sabe? Que me paravam no meio da rua para falar do meu corpo de menina. Então, é uma história que nós carregamos e vamos deixando guardada, mesmo que a gente na hora. Para mim, na hora, eu tinha muita raiva. Eu lembro que eu chegava e falava, às vezes eu falava assim, nossa, se vocês verem, acharem um velhinho aí com o olho furado, fui eu que furei, porque eu vou furar os olhos desses homens ainda. Eu tinha o hábito de falar isso, pensa bem, sei lá, devia ter 12, 13 anos, e eu falava uma coisa dessa, sabe? Porque para mim aquilo era muito dolorido, era pesado, sabe? Era angustiante aquilo. Mas passou, né? E eu vivi outras coisas, fui esquecendo, aquilo ficou apagado na minha memória, como se não tivesse existido, nem tinha noção. Recentemente que eu fui lembrar de toda essa história, de todas essas coisas. Oi, mãe, tudo bem? E aí, depois que você vai lembrando, que você vai se conectando, quanto mais você vai se conectando com o seu emocional, com o seu corpo, você vai lembrando das coisas. E por isso que dói muito voltar para o nosso corpo. Por isso que dói muito olhar para o nosso corpo. Por isso que é muito mais fácil para a gente ficar no racional. Ficar ali pensando racionalmente, ficar fazendo, produzindo o nosso trabalho, ficar o tempo inteiro no trabalho. Quantas mulheres hoje eu tenho acompanhado na clínica e chegam em mim e falam assim, eu não paro de trabalhar. Não consigo parar de trabalhar, porque trabalho, eu vou lá, eu corro, não sei o que, mas chego em casa, eu tô cansada, mas pronto, acabou. Tipo, não tem mais nada para fazer. Tudo isso é uma fuga também. Isso não deixa de ser uma fuga. Não deixa de ser uma vontade de fugir de si mesma, sabe? Um medo de se encontrar. Um medo de olhar para esse corpo. Por quê? Porque o nosso corpo tem dor, né? Só que a gente não precisa ficar presa nas dores. Como eu disse, meu corpo feminino, ele carrega muitas dores, né? Esses olhares, esses olhares desses homens com desejo, com tudo, para uma menina que está crescendo, que está começando a desenvolver o corpo, são pesados, são doloridos, né? São angustiantes para a mulher. Mas passam, né? E hoje foi passando, aí eu fui virando racional, e aí, beleza, meu corpo continuou racional e tudo mais. O que aconteceu, né? A gente ganhou muitas coisas como mulheres. Vamos ver, assim, todas essas histórias dessas mulheres do passado, das nossas avós, dos avós e tudo mais, todas as histórias que essas mulheres de dor que elas passaram, mesmo que elas não nos contam, mesmo que elas não tenham nos contado, foram essas histórias que fizeram com que elas nos empurrassem aí para ir para o mundo, sabe? Vai trabalhar na rua, vai conquistar seu direito, vai lutar pelos seus direitos, vai tudo. Então, assim, elas nos empurraram para que a gente fosse lutando aí, Odayara, para que a gente fosse lutando aí para o nosso lado positivo, para o nosso lado racional, né? Só que a gente precisa equilibrar o racional e o emocional. E a gente está vivendo só o racional. O racional é muito importante. Nossa, eu preciso muito do meu racional, para realmente definir se essa meta é certa, se essa meta é errada. Eu preciso do meu racional para poder entrar em contato aqui e digitar coisas para vocês, sabe? E produzir conteúdos, em estar sempre atendendo as mulheres. Eu preciso do meu racional para ler, para estudar. Claro que eu preciso do meu racional para tudo isso. Se eu não tivesse meu racional, também não teria todos esses estudos, eu não teria tudo isso que eu tenho hoje. Mas eu preciso do meu emocional, eu preciso aprender a lidar com o meu emocional também. Porque o meu emocional, ele me liga com o meu corpo. O meu emocional, ele me liga quem eu sou como mulher, quem eu sou na vida, né? Eu vou contar uma história para vocês de uma moça que eu já atendi. Ela sempre foi bem durona. E ela vem de uma família de mulheres. Muitas mulheres. Acho que nem lembro quantas mulheres, mas assim, são muitas mulheres. Ela veio de uma família de muitas mulheres
e muito machona ela, assim, não no sentido de ser masculina, mas no sentido de postura mesmo, de eu dou conta, sabe? Eu dou conta, me dá aqui que eu pego, vamos lá, vamos fazer. E nos trabalhos, nos desenvolvimentos, vamos lá, vamos conversando, vamos lidando com a história. Ela começou a entrar em contato no quanto de história existe, de abuso existiam por trás, né? E abuso que eu tô falando não é nem só, não é um abuso sexual apenas. Apesar de ser muito grave, de ser muito importante olhar para isso, não é só o abuso sexual, mas um abuso por ser mulher, né? Então, assim, simplesmente uma fala de menosprezar uma mulher, né? Então, quantas coisas ela foi observando, quantas coisas as mulheres da família dela já tinham passado, quantas histórias elas já tinham vivenciado de tentativas de abuso, de menosprezos por serem mulher, sabe? Oi, Taylor. Thay, tudo bem, Thay? Muitos menosprezos como mulher, né? Então, assim, começou a crescer, começou a nascer peitinho, ixi, agora já não serve mais, sabe? Muitas coisas que aconteciam. E quando ela começou a observar todas essas coisas, percebeu, ela percebeu o quanto ela estava endurecida e o quanto as mulheres tiveram que endurecer. As mulheres da família dela tiveram que endurecer para poder sobreviver a essa dor, né? Porque se elas tivessem ficado ali naquele corpo, naquele momento, elas teriam sentido muito mais dor. Então, elas precisaram se desvincular do corpo ali naquele momento, naqueles momentos de sofrimento, para poder não sentir tanta dor e sobreviver. Sobreviver. Então, ela começou a perceber com isso que ela já não precisava mais ser tão rígida assim, que ela já não precisava mais ter tanta dor assim, porque ela não estava sofrendo essas dores, então ela não precisava ser tão rígida com ela mesma, mas ela era. Ela era muito racional e rígida consigo mesma. Então ela começou a fazer um processo lento, muito lento, claro, porque o processo emocional e o processo do nosso corpo, ele é lento. Ele não é de uma hora para outra como a gente acha que é as coisas, sabe? Hoje nós estamos muito acostumados com as mídias sociais, né? Aqui eu estou falando ao vivo com vocês nesse momento, né? Agora, então a gente está muito acostumado com coisas práticas e rápidas, né? Eu pego ali, ligo meu celular, pronto, consigo falar com um monte de pessoas e um monte de lugares, né? A gente está muito acostumado com essas práticas. E só que o nosso corpo, a nossa emoção, ela não é rápida, ela não é prática assim. Ela é lenta, né? E lidar com essa lentidão faz com que a gente desiste. No momento de tanta tecnologia hoje, no momento de tantas coisas rápidas, por que que eu vou lidar com as minhas emoções se for demorar uma eternidade para conseguir lidar com isso? Ah, não, deixa isso aí para lá. E aí eu vou deixando. E aí eu vou deixando. E como eu disse, ela começou com um processo mais lento e muitas vezes ela desistia do processo, depois ela voltava para o processo, porque é tempo, é um tempo, né? A gente precisa dar um tempo para a gente aí. E só que o que isso vai trazendo, né? O que isso vai trazendo para o nosso corpo? Quando a gente vai deixando de lado, quando eu vou deixando só o racional tomar conta e vou deixando a minha emoção de lado e vou deixando o meu corpo de lado, o que tem mais acontecido? E aí o que acontece? A mulher vai para a clínica depois. Ela vai procurar a clínica. Por quê? Porque aí ela vai procurar terapia e ela vai procurar ajuda de alguma maneira, porque chegou a depressão, chegou uma ansiedade total, porque chegou um nervosismo que não tem eira nem beira, ela tá tensionada, tá com muita tensão, né? Então, a gente não precisa deixar o nosso corpo gritar dessa maneira. Nós não precisamos fazer isso. Nós podemos começar a dosar o racional e o emocional. Nós podemos começar a olhar um pouquinho mais para o nosso emocional.
E, Cris, como que a gente pode começar a fazer isso? Cris, como que a gente pode começar a olhar um pouquinho mais para o nosso emocional? Nós podemos começar a olhar um pouquinho mais para o nosso corpo, para o nosso emocional, olhar mesmo, sabe? Hoje, quando você sair aqui da live hoje, por que você não vai na frente do espelho, olha para o seu corpo, olha para você como mulher e veja se você tem motivos para agradecer. Quais são os motivos para agradecer no seu corpo? Quais são os motivos que você tem no seu corpo para se agradecer, sabe? Porque eu não sei se você se observa assim, mas nós somos muito críticas com nós mesmos. Eu fiz uma roda de conversa, um papo de mulher que tem no museu aqui no Cruzeiro, e o primeiro papo de mulher que a gente fez foi sobre a mulher e o corpo. E uma das coisas que rolou muito, que teve muita reverberação lá na conversa, foi o quanto os homens, mesmo tendo barrigas, estando carecas, de cabelos grisalhos, brancos ou não, os homens não se importam tanto com o corpo como nós, eles não brigam com o corpo como nós. Eles não entram na frente do espelho, você não vê um homem lá na frente do espelho e diz, nossa, tô gordo. Nossa, olha que horror. Não, mas nós, mulheres, só achamos defeitos em nós. Então, quando a gente está achando defeito na gente, é porque a gente está brigando com o nosso corpo. Então, um dos motivos para a gente poder entrar em contato mais com o nosso corpo, para a gente poder entrar em contato com a nossa emoção aí, para a gente poder entrar mais em contato com o nosso ser mulher, com o nosso ser feminino, é olhar para o nosso corpo com gratidão. É começar a olhar para o nosso corpo. Rafael, é começar a olhar aí para o nosso corpo, né? Como eu olho e agradeço, eu olho e vejo, nossa, peraí. Ah, hoje eu tô com uma barriguinha aqui, né? O que eu posso fazer então para melhorar essa barriguinha, ao invés de brigar com ela, com essa barriga, sabe? A gente briga. Ai, credo, nossa, essa olheira horrível. Eu tenho olheira. Aí eu falei assim, nossa, essa olheira horrível. E aí eu falei assim, nossa, esse nariz, isso aqui. E aí eu só acho defeito, só acho defeito, só acho defeito. Isso faz com que eu me afaste cada vez mais do meu corpo, porque eu não gosto dele. Eu não sinto a vontade nele. Então, quanto mais eu vou me afastando do corpo, menos afinidade, menos emoção eu vou ter. Por que que, quando eu falei lá no começo, quando a gente se apaixona, quando a gente começa a se envolver emocionalmente com alguém, a gente tenta fugir disso, né? Por que que a gente tenta fugir? A gente tenta fugir disso porque, na verdade, eu vou precisar tocar, eu vou precisar sentir, né? E se eu não estou tão conectada com o meu corpo, se eu não estou tão animada aí com o meu corpo de mulher, né? Se eu estou totalmente racional, eu não vou conseguir sentir o prazer. Primeiro, que eu não vou conseguir sentir o prazer do toque. E segundo, que o toque vai me incomodar. Porque eu não quero sentir esse prazer. Porque se eu sentir, se eu deixar me soltar, eu vou ser vulnerável, sabe? E eu não tenho a resposta, porque o emocional não tem a resposta. Então, hoje, eu sugiro para você aí, quando sair dessa live, vai lá na frente do espelho mesmo. Olha lá no espelho, dá uma olhada e observa como é o seu corpo, o que que você tem para agradecer no seu corpo. Agradeça pelo menos 3 coisas aí no seu corpo de mulher e comece a fazer esse exercício diariamente. Comece a fazer esse exercício mais vezes, né? Comece a olhar e se agradecer ao invés de olhar e se punir. Nós estamos muito, além de racionais, punitivas com nós mesmos. E o emocional traz o oposto disso. O emocional nos liberta dessa sensação de punição, dessa sensação de cobrança. O emocional, ele nos liberta. É muito engraçado porque quando eu era pequena, não sei, acho que adolescente, eu não sei se foi só na minha adolescência que começou isso, se começou um pouco antes da minha adolescência, mas eu falava muito que eu não gostava de ser emocional porque mulher sofria. Eu não gostava de ser mulher, porque mulher sofria. Né? E eu achava que ser emocional, que ser mulher, sofria.
E entrar em contato com a emoção foi muito difícil. Nossa, teve aí o fato do meu casamento, que foi uma decisão que foi muito difícil para mim tomar, porque era uma decisão emocional, porque era uma decisão de sentimentos, realmente. E eu tinha muito medo, eu fugia muito desse sentimento, então foi uma decisão muito difícil para mim de entrega. E depois a maternidade, né? Quando eu me tornei mãe também, depois que meu filho nasceu, eu já estava com um ano e pouco, lidar com as emoções do meu filho também foram muito difíceis para mim, porque eu também não conseguia lidar com as minhas emoções. E foi aí que eu comecei a olhar, falei, peraí, eu preciso lidar com as minhas emoções para poder lidar com as emoções do meu filho. E quanto mais eu olhava para as minhas emoções, mais eu me conectava com o meu corpo de mulher, e quanto o meu corpo de mulher estava ferido. O quanto as minhas emoções estavam relacionadas à minha relação com a minha mulher. E aí eu comecei a observar o quanto todo o meu emocional estava totalmente ligado mesmo, assim, não tinha separação, né? A gente acha que é separado. A gente acha, eu sou bem mulher, eu sou bem como emoção, mas eu não sou racional. Ou então eu sou muito racional e eu não tenho problema nenhum com a minha sexualidade, não tenho problema nenhum com o meu corpo, mas eu sou muito racional. E a gente acha que não tá, que nada tem ligação, só que tudo tem ligação, né? Se eu só dou razão, né? Se eu só tenho razão, eu não vou ter emoção. Então eu preciso ter razão e emoção, né? E aí entra a historinha do começo também do meu pai, né? Meu pai falou para mim que não, que razão, que a emoção vinha do coração, né? E aí eu me lembro muito dele. Todas as vezes hoje que eu faço exercício de emoção, de sentir realmente as minhas emoções, eu me conecto muito com meu pai nessa história de que realmente meu pai falava para mim uma coisa que não que realmente não que o nosso coração tenha todo o sentimento que a nossa mente tem, e nada disso. Não é, o nosso cérebro não está no nosso coração, o nosso cérebro continua aqui na nossa cabeça, na nossa mente e tudo mais. Mas nós precisamos nos conectar com nossa mente, mas às vezes nós precisamos esvaziar a mente, Spinelli, para poder conectar com o nosso coração, para conectar com as nossas emoções, porque a nossa mente ela está o tempo inteiro respondendo coisas. Então, eu vou lá, faço uma pergunta e aquela pergunta é imediatamente respondida. Agora, a nossa emoção não. A nossa emoção não. A gente pergunta, mas aquilo não é respondido, né? Então, lidar com isso é muito, muito, muito difícil para as mulheres hoje em dia. Principalmente as mulheres que saem aí para a rua, que vão trabalhar, que vão lidar com essa falta do corpo, porque precisam realmente sair do nosso corpo, às vezes, para a gente poder lidar com todas as dificuldades do dia, né? Para a gente não se sentir, por exemplo, como antigamente se tinha emprego, as mulheres muitas vezes só tinham emprego porque o corpo delas ajudava elas a ter emprego, né? Porque era uma forma de sobrevivência. Então, muitas vezes os patrões abusavam das mulheres porque para poder manter o emprego. Então, elas precisavam se doar nisso. Então, todas essas dores fizeram que as mulheres fossem se distanciando do seu corpo. Então, a gente também vai para a rua hoje distante do nosso corpo e a gente fica dentro da nossa casa distante do nosso corpo, né? Além do que eu falei, por exemplo, do exercício que eu falei para vocês fazerem no final, de olhar para o seu corpo e começar a agradecer, uma outra conexão que você pode começar a estabelecer com o seu corpo é começar a pisar no chão, né? Quando eu comecei a retomar o meu contato com o meu corpo, retomar o meu contato com as minhas emoções, eu fui lembrar o quanto eu tinha me afastado do pé no chão, e o quanto quando eu era criança lá, adorava ficar de pé no chão. E hoje, eu não sei se vocês têm acompanhado, mas nos stories direto eu tenho colocado aí que eu tô trabalhando no chão, porque realmente isso tá me conectando aí com a minha criança e tá me fazendo voltar às minhas atividades primárias. E aquela criança que lá um dia era uma menina, né, se tornou hoje uma mulher, e ela pode voltar para o corpo dela. Ela pode aceitar o corpo dela de mulher. Então, é esse movimento que a gente vai fazendo.
É esse movimento que eu faço hoje com as mulheres no desafio por sua sexualidade. São esses movimentos que a gente está fazendo para poder voltar para o nosso corpo, né? E o que que voltar para o meu corpo vai trazer para mim, Cris? O que que voltar para o meu corpo trouxe para mim? Voltar para o meu corpo trouxe a sabedoria que eu sempre sonhei em ter, sabe? É, é muito engraçado porque eu pensava que ser sábia como mulher era ser uma mulher ativa, que trabalha fora, que anda de terninho e gravata, não sei o quê. E era a mulher alfa, para mim, era essa, né? Era, era uma mulher que eu vislumbrava e imaginava, falei assim, nossa, eu quero ser essa mulher um dia, eu quero trabalhar numa multinacional, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. E eu, de repente, um dia cheguei na multinacional, só que social, né? Porque eu trabalhava na área social, então eu cheguei numa multinacional social, dentro daquilo que eu amava de paixão, e de repente eu falei assim, putz, mas não era isso. Não era isso. Tem alguma outra coisa. Por quê? Porque lá eu tive que lidar com a minha emoção. Lá eu entrei em contato também com a minha emoção, porque aí eu já tinha sido mãe, então eu tinha que largar meu filho em casa e trabalhar. Então, teve todo um contato com a emoção aí, do racional e da emoção. O meu racional do meu trabalho lá, que era apaixonante, que era algo que eu vibrava realmente em fazer, que eu gostava realmente de fazer, mas o meu emocional que me ligava aí a ser mulher, a casa, a minha família, o meu filho que eu estava deixando e tudo mais, e aí pronto. Essa bagunça fez com que eu largasse tudo lá, na multinacional, né? Que eu largasse aquele momento de estrela, de ser mulher, de alfa, como eu achava que eu queria ser, e percebesse que não, que a sabedoria ela não estava só em trabalhar fora. Eu gosto muito de trabalhar fora, né? Não paro de trabalhar, tô aqui. Mas não era só isso. A sabedoria ela estava conectada no meu corpo, né? Nas minhas emoções, em ter a liberdade de fazer aquilo que eu gosto de fazer, em ter a liberdade de levar para as mulheres essa liberdade também. Então, foi aí que eu comecei. Eu falei assim, nossa, preciso mostrar isso para as outras mulheres, eu preciso levar isso para outras mulheres, eu preciso que outras mulheres comecem a perceber que o racional, ele é muito importante. E eu amo ser racional, gente, eu ainda sou muito racional. Apesar de tudo, eu ainda sou muito racional, mas a emoção, quando ela começou a se misturar aqui com a razão, quando ela começou. Gente, parece que abriu um horizonte assim na minha vida que eu nunca tinha vislumbrado, sabe? Parece que abriu uma porta de oportunidades. E que antes eu enxergava só uma janelinha, agora eu enxergo uma porta aberta, sabe? Porque agora eu consigo vislumbrar o meu racional, o meu emocional e consigo escutar meu corpo, eu consigo sentir mais o meu corpo. Oi, Silvana, tudo bem? A Silvana também tá no desafio, né, Silvana? E hoje eu consigo mais lidar aí com essa emoção. Então, para vocês hoje, saiam daqui pensando um pouquinho, refletindo aí, como que você se sente mais hoje? Você se sente mais racional ou emocional? O quanto essa razão, se você está muito mais racional, o quanto essa razão está te afetando? O que que essa razão está trazendo de dor para você? Se ela está te trazendo algumas dores. Quais são as dores que você sente hoje? Depois você me conta, gente. Pode me contar se você não quiser colocar aqui agora. Depois conta lá no direct para mim, né? Eu quero saber de vocês. Eu quero entender também vocês. Eu quero levar o melhor conteúdo para vocês. Então, eu quero realmente interagir, né, com as mulheres. Eu quero que as mulheres me contem mesmo. Como que você está se sentindo hoje? Mais razão ou mais emoção, né? Você acha que você é uma pessoa mais emocional, que você consegue realmente lidar com a sua emoção e você não fica nervosa muito fácil, porque você já está controlando a sua emoção? Ou não, você é uma pessoa totalmente racional. As pessoas racionais, como eu, né, e como muitas mulheres na minha família, amigas, mulheres na clínica, mulheres que diversas mulheres que eu converso, muito racionais, né? A razão, ela faz com que a gente não sabe
lidar com o nervoso, a gente não sabe lidar com a emoção. Então, o que acontece? Quando eu não sei lidar com a emoção, eu fico nervosa. Então, se eu não sei lidar, então quanto mais nervosa você tem ficado, quanto mais... Oi, Renata, tudo bem? Quanto mais nervosa você tem ficado, quanto mais desanimada você tem ficado, mais racional você pode estar, né? Mais o seu momento está racional, você está racionalizando as coisas e não está deixando as coisas fluírem normalmente, não está deixando o emocional fluir aí no seu dia a dia. Então me conta depois, né? Vai lá no direct, me conta também, ou se você quiser colocar aqui agora, tô me despedindo aí, vamos colocar aqui se você quiser. Me coloca aí, como que você se sente hoje? Mais racional ou mais emocional? Eu quero saber de vocês, mulheres. Eu quero saber se é mais razão ou é mais emoção nas suas decisões. Ou você consegue aí dosar a emoção e a razão e sabe que tem hora que você usa mais a razão e tem hora que você usa mais a emoção. Como que você tá hoje? E como você ver essa conexão com o nosso corpo de mulher, né? Você consegue ver realmente essa conexão? Como eu fui falando para você aqui hoje, você consegue se conectar com isso? Você consegue perceber o quanto a nossa razão nos distancia do nosso corpo? E o quanto mais racional você vai ficando, mais você vai saindo do seu corpo e menos emoção você sente? Você consegue sentir isso? Você consegue se conectar com isso? Hoje as mulheres estão bem quietinhas aqui. Ninguém vai falar nada, só um monte de coraçãozinho. Eu tô gostando dos coraçõezinhos aqui, das carinhas e corações. Eu vou encerrando com vocês, então, com duas tarefas, então, para vocês, né? Hoje tem 2 exercícios aí. Primeiro exercício, quando sair daqui, vai lá pro espelho, olha lá no espelho, olha para você no espelho, se conecta com você lá no espelho e presta bastante atenção, olhando para você, sem julgamento, tá? Sem brigar com o espelho, sem brigar com a balança, sem brigar com o seu corpo. Você olha e veja 3 coisas no seu corpo hoje que você é agradecida por ter. 3 coisas no seu corpo de mulher, né? Observa lá. Observa quais são as 3 coisas que você agradece por ser mulher, por ter no seu corpo. Então, vai lá, faz esses 3, coloca esses 3 exercícios aí, esses 3 agradecimentos. Depois, se você quiser, me manda lá no direct, eu vou adorar saber. Eu vou adorar saber lá no direct, no Facebook aqui, pode me mandar lá no inbox, né? Me manda lá falando pra mim, Cris, olha, eu sou agradecida, eu olhei no espelho, saí da live e eu olhei no espelho e eu sou agradecida muito do meu corpo de mulher, eu gosto muito dos meus olhos, eu gosto muito dos meus seios, eu gosto muito da minha barriga, da minha bunda, sei lá, das minhas curvas, vai lá, me conta, tá? 3 coisas que você é agradecida. E o outro exercício faça pelo menos uns 5 minutos aí de pé no chão. Vai se conectando e sentindo mesmo o seu corpo com o chão. Por quê? Porque isso faz com que a gente comece a voltar para o nosso corpo também. Isso ajuda a gente a olhar um pouquinho mais, a entrar em contato com o nosso corpo, a sentir mais nosso corpo. Porque a gente está tão acostumado a ficar só de sapato fechado e tudo mais, e a gente nem sente o nosso pé, nem sente o chão, se está frio, se está quente, se tem areia, se não tem, a gente quase nunca. Oi, Isa, tudo bem? A gente quase nunca sente nada disso. Oi, Cristina. E então, vai lá, coloca o seu pezinho no chão, tira o seu sapato, fica pelo menos uns 5 minutinhos aí, né? De pé no chão e vai sentindo mesmo. Nossa, tá frio, tá quente. Se conecta com esse seu pé, né? Se conecta ali. É uma maneira de começar a voltar aí pro seu corpo. É uma maneira de começar a sentir o seu corpo. E como isso traz reverberações para você, né? E como isso traz para você uma clareza maior, uma conexão maior com o seu ser mulher. E quanto mais a gente dosa a razão, a emoção e volta para o nosso corpo de mulher,
mais sábio a gente fica. Então, a gente consegue lidar aí com muito mais sabedoria. Ah, eu tinha anotado aqui até uma passagem da Bíblia que eu gosto muito, eu não sei qual é a passagem, eu sei a frase, tá, gente? Eu gravei a frase. É a passagem da Bíblia que fala assim: a mulher sábia edifica seu lar. E eu gosto muito dessa passagem, porque assim, no começo ela me dava muito, eu até discernir ela demorei muito tempo, porque eu lia isso com os olhos de julgamento. Falei assim, a mulher sabe, edifica seu lar. Ah, tá, porque a mulher, ela tem que servir o homem, ela tem que fazer isso, ela tem que fazer aquilo, por isso que ela edifica o lar, né? Então a minha visão olhava muito nesse sentido de coisas ruins, eu não olhava para um lado positivo, eu olhava para essa passagem como algo que, tá bom, é porque a mulher, ela serviu, né? Porque a mulher, se ela serve, se ela fala assim, Senhor, então é claro, ela vai edificar o lar, porque é isso e aquilo. Até que, depois de muitos anos de discernimento, olhando para essa mesma frase, porque ela me chamou a atenção muitas vezes, por muitos anos. Oi, Ana, tudo bem? Quando eu olhei para essa passagem, depois de algum tempo, eu olhei e percebi: a mulher sábia edifica seu lar. E como que a mulher sábia? Quem é a mulher sábia? A mulher sábia é aquela mulher que consegue olhar para a razão, para a emoção e para o corpo. A mulher sábia é aquela que consegue equilibrar o seu corpo, o seu emocional e a sua razão, né? Então, quando ela consegue equilibrar, quando ela encontra um equilíbrio na vida dela, quando ela consegue equilibrar a vida dela, ela equilibra todo lugar ao redor dela. Então, não é só o lar, né? Assim, não é o marido em si, mas ela edifica, porque ela edifica toda uma redondeza. Como nós hoje, mulheres, estamos muito descentradas de nós mesmas, como nós estamos muito racional, nós estamos perdendo muito controle, nós estamos descontroladas em algumas situações, nós não sabemos lidar muito bem, por exemplo, com atitudes dos nossos filhos, nós não sabemos atitudes que a gente não concorda dos nossos filhos, nós não sabemos lidar com atitudes de companheiras que nós trabalhamos juntas, então a gente não concorda com aquilo, a gente não sabe lidar com aquilo. Nós não sabemos lidar com a emoção de um relacionamento. Então, quando nós não sabemos lidar com todas essas emoções, é porque nós estamos descentradas de nós mesmos, nós não estamos equilibradas. Então, quando a gente consegue encontrar o nosso equilíbrio, quando a gente consegue juntar o racional, o emocional e voltar aí para o nosso corpo e se conectar com o nosso corpo de mulher, aceitar o nosso corpo de mulher, entender as dores dele, curar essas dores dele, curar as dores que vieram antes de nós, né? Quando a gente consegue fazer todo esse movimento, a gente consegue edificar tudo que está ao nosso redor. Como modificam as coisas? Não é simples, não é de uma hora para outra, não é do tempo de um celular que eu ligo aqui e você consegue me ver aí. Não é. Mas ele acontece. E eu tenho visto muitas transformações acontecendo assim. Não só na minha vida, que já aconteceu muita coisa na minha vida desde que eu comecei a olhar muito para isso, mas eu vejo isso também na vida das mulheres que eu tenho acompanhado, na vida das mulheres com quem eu encontro nos workshops que eu participo, na vida das mulheres com quem eu vou encontrando pela história aí. Eu tenho observado muito isso, eu tenho visto muito isso. Então, leve essa frase hoje também. Então, vai ter três coisinhas para você levar hoje. Leve essa frase para você também discernir. O que significa essa frase para você, né? E me conta, gente, me conta, tá? Pode comentar aqui, pode comentar no direct, pode comentar ali na fanpage, comenta lá no inbox. Comenta comigo, conversa comigo, me explica aí. O que você achou dessa live? Me dá um ok, um joinha aí quem curtiu a live. Manda um coraçãozinho aí quem curtiu essa live. E bora lá. Se você tiver algum assunto também que você queira saber mais, que você queira conversar mais, nós vamos estar conversando mais ainda sobre o nosso corpo de mulher, muito mais conectados a isso. A nossa sexualidade, ela é o nosso corpo, né? Então, nós precisamos olhar para o nosso corpo, nós precisamos cuidar do nosso corpo, para a gente poder cuidar das nossas emoções, para a gente poder cuidar da nossa sexualidade, para a gente poder cuidar aí do nosso prazer.
Então, tá tudo muito conectado, nós somos mulheres e todas as áreas da nossa vida estão conectadas uma à outra. E nós precisamos ir aos poucos, cuidando um pouquinho de cada área, para a gente poder se sentir completa, para a gente poder se sentir emoção aí, tá bom? Beijos, 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 beijos. Adorei o coração, Selena, obrigada. Beijo, 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 beijo. Até semana que vem, quinta-feira, aí nós temos mais live, tá bom? Toda quinta, às 15h18, hein? Não esqueça. Beijo, 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 beijo. Oi, Sol. Tô saindo. Beijo, gente.